Olá, novamente. Nesta aula, a gente vai estar resolvendo mais um exercício sobre volume, usando integrais duplas. Ele fala o seguinte: calcular o volume do sólido delimitado por z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado e z igual a 4 menos x ao quadrado, 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Essas duas regiões aqui, deixa eu só marcar aqui. Essas duas regiões aqui, ela esse e esse são um paraboloide. O primeiro paraboloide, que é esse daqui, esse o primeiro, ele tem a concavidade dele voltada para cima. E o segundo paraboloide, ele tem a concavidade voltada para baixo. E o máximo desse segundo paraboloide é 4. E o primeiro, o mínimo, é 0, o ponto 0, 0, 0. E o do outro máximo é 0, 0, 4, certo? Aí, como eu tenho dois paraboloides, só que esses dois paraboloides são paraboloides elípticos, que vai ficar, olha, na hora que eu construir o gráfico deles, vai ficar assim, ó. Certo? Então, esse paraboloide aqui, ó, em rosa, ele é o paraboloide com cavidade para cima, é o z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse daqui, ó, que tá de concavidade para baixo, esse em azul, ele é o paraboloide z igual a 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Então, a região que ele quer o volume é toda essa região aqui, ó, que tá nesse paraboloide aqui, ó. Certo? Ó, entre os dois paraboloides. Então, onde que eu quero o volume é essa região de rosa claro aqui, certo? Então, a gente precisa encontrar, ó, para calcular o volume, então, para calcular o volume entre essas duas regiões, a gente sabe que o volume é igual a integral dupla da região onde, ó, eu tenho duas funções, eu tenho dois paraboloides, então eu tenho um em cima e outro embaixo. Para conseguir calcular esse volume, eu vou ter que pegar o paraboloide de cima menos o de baixo, que vai me dar o volume dessa região aí do meio. Então, vai ficar, paraboloide de cima é 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vai ficar 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Menos o paraboloide de baixo, que é 2x ao quadrado menos, mais y ao quadrado. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. dA. Dessa forma, vai ficar como aqui, ó? Vai ficar 4 menos 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Menos y ao quadrado com menos y ao quadrado é menos 2y ao quadrado, certo? dA. Agora, o que a gente precisa é encontrar a região de integração. Mas a região de integração, ó, ela vai ser definida exatamente pela figura da interseção entre os dois paraboloides.
Então, eu preciso saber quem que está interceptando aqui. Então, isso que a gente vai encontrar agora. Ó, a interseção entre os dois paraboloides vai me dar uma elipse. Deixa eu fazer ela aqui bem bonitinha. Aí, ó. Vai ser essa elipse aqui. Mas a gente precisa da equação dessa elipse. Então, vamos lá. Vamos descobrir a equação dessa elipse. Para descobrir a equação da elipse, eu tenho que fazer a interseção entre os dois paraboloides. Então, eu não tenho que Z. Opa. Eu não tenho que Z é igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. E que z é igual a 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas se eu colocar o menos aqui em evidência, vai ficar 4 menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas 2x ao quadrado mais y ao quadrado não é z? Ó, esse z aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ficar 4 menos z. Isso a gente chega aqui. Ó, passando o z para o outro lado, vai ficar 2z é igual a 4. Então, z, a interseção acontece com z igual a 2. Se a interseção acontece com z igual a 2, então a gente tem que, ó, substituindo z em uma dessas equações, a gente vai ter a equação dessa elipse aqui, que é exatamente essa daqui, ó. Ó, z igual a 2, vai ficar 2x, a gente não tem que... z é igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z, mas o z, essa interseção acontece com z igual a 2, certo? Então, para melhorar a equação dessa elipse, a gente vai fazer o seguinte, vai escrever 2x ao quadrado mais y ao quadrado aqui é igual a 2, que é a equação da elipse. Vamos escrever na forma reduzida. Vamos dividir todo mundo por 2. Então, aqui a gente vai dividir por 2. Aqui também. E aqui. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Para ficar mais fácil, eu vou pôr, ó, y sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, que vai dar a mesma coisa, y ao quadrado sobre 2, igual a 1. Essa é a equação da elipse. A equação reduzida da minha elipse. Então, essa elipse, ela possui, olha, ela possui ó, um dos semi-eixos dela vai ser 1, que A ao quadrado é igual a 1. E o outro semi-eixo, que é o B, que é no eixo Y, vai ser B ao quadrado igual a 2. Então, vai dar igual a raiz de 2. Então, ela vai cortar no eixo X em menos 1 e 1. E no eixo Y em menos raiz de 2 e 2. E é uma elipse com centro na origem. Então, vamos fazer ela aqui. Primeiro, vamos fazer os eixos.
Então, o eixo X, eu vou só dar Ctrl Z aqui. Fazer maior aqui. Eixo X. Aí o eixo Y aqui. Vou fazer esse do Y maior. Isso. Agora vamos fazer a elipse. Ela tem o eixo maior, o semi-eixo dela maior é em Y, então vai ficar assim, ó. Vou fazer ela em azul. Tá? Vou rotacionar ela aqui. Ó. Essa vai ser minha elipse aqui, ó. Fazer... em verde aqui. Então, a região de integração é dada por essa elipse aqui. Vou pintar ela aqui, ó, de um verde bem clarinho. Então, aqui é a região de integração, onde aqui vai de 1, aqui é menos 1, nesse ponto aqui, ó. Aqui é raiz de 2, e aqui é menos raiz de 2. Certinho. Então, essa elipse aqui, ó, essa é a minha elipse. E é a minha região de integração. Então, eu preciso calcular esse volume, o volume dessa região aqui, ó. Que tem como região de integração, ó, eu quero calcular o volume, esse volume rosa clara aqui, dessa figura. E onde a região de integração é essa elipse. E agora? Como que eu vou fazer para calcular usando uma elipse? Lembra nos exercícios anteriores, em exemplos anteriores que eu passei para vocês, que tem como a gente transformar a elipse numa circunferência? Então, a gente vai fazer uma transformação. Para fazer essa transformação, a gente vai ter que fazer mudança de variável, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer mudança de variável aqui. Então, vou fazer isso em azul aqui, da elipse aqui. Essa mudança de variável aqui. Então, olha, eu tenho que x mais y sobre raiz de 2 ao quadrado é igual a 1. Se eu pegar, ó, faça e fazer aqui, ó, u igual a x e v igual a y sobre raiz de 2, eu vou chegar aqui. X vai ser igual a u, né? E vou chegar aqui. Y é igual a raiz de 3V. Voltando aqui, ó, substituindo aqui, a gente chega, ó, que u ao quadrado mais y sobre raiz de 3 não é v
Então, vai ficar v ao quadrado igual a 1. Então, essa daqui não é uma circunferência de raio 1, não é? Então, a minha nova região vai ser uma circunferência na origem de raio 1. Mas como que eu vou fazer isso daqui agora? Olha, vamos lá. Antes de fazer a nova região, eu vou fazer o jacobiano. Por quê? Se eu faço a transformação na minha região, há uma alteração de área. Então, vamos lá, fazer esse jacobiano. Jacobiano de U, V vai dar. O jacobiano não é a derivada de x em relação a U. A derivada de x em relação a U é 1, na primeira linha e primeira coluna. Na segunda coluna aqui é a derivada de x em relação a v, que é 0. Aqui é a derivada de v em relação a u. Como de y em relação a u, perdão. Como o y não depende de u, vai ser 0. A derivada parcial agora de y em relação a v, que dá a raiz de 3. Então, o conserto de área aqui, ó, o jacobiano dá raiz de 3. Ó, se eu fizer o determinante aqui é 1 vezes raiz de 3, dá raiz de 3, menos 0 vezes 0, certo? Agora, vamos fazer a nova região. E vamos ver como que vai ficar o volume. Vou fazer minha nova região aqui. Vou fazer. É a circunferência de raio. Então, fazendo aqui em rosa, é essa circunferência aqui, em roxo. Essa é a minha nova região. Vamos pintar ela aqui. Então, essa, ó, essa é a circunferência de u ao quadrado mais v ao quadrado igual a 1. Aqui, ó, passa a ser u e v. Ó, aqui. Então, ó, as minhas coordenadas agora é u e v. Dessa forma, o volume, ó, voltando aqui no volume, o volume passa a ser agora, ó, uma nova região, ó, 4, ó, só que eu tenho que mudar aqui tudo agora para u e v. O x não é u, então vai ficar 4 u ao quadrado, o y não é 2, não é... Ixi, aqui, ó, gente, desculpa, teve um erro. Aqui, ó, é 2, porque é y sobre raiz de 2. Então, só mudar aqui. Então, vai ficar 2 aqui, ó. 2, raiz de 2 aqui.
aqui raiz de 2. Então, o determinante, o jacobiano, vai ser raiz de 2. Certo? Então, aqui vai ficar. O y é raiz de 2v. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2b ao quadrado, que vai ficar 2v ao quadrado. Isso dá, ó, raiz de 2v ao quadrado dá 2v ao quadrado. Vezes 2 vai ficar 4v ao quadrado. Que vai dar aqui, ó, du. Opa, estamos esquecendo o conserto de área, que é raiz de 2. Du dv, certo? Pessoal, então, eu mudei de camada aqui para limpar a tela. Então, a gente chegou até então que V, o volume, vai ser igual a integral na região 1 de 4 menos 4u ao quadrado menos 4v ao quadrado vezes raiz de 2 du dv. Dessa forma, v passa a ser, olha, se eu ponho 4 raiz de 2 em evidência, aqui ó, para fora, vai ficar assim, ó, integral dupla de R1, que é a nova região. Então, essa é a minha R1, certo? De 1 menos u ao quadrado menos v ao quadrado. Du dv. Como a minha nova região agora de integração é uma circunferência, é um círculo, eu posso agora usar a forma polar, certo? E a forma mais fácil de resolver isso vai ser transformar para a forma polar. Então, vamos lá. Transformando para a forma polar, primeiro, vamos ver de onde, ó, o R, sempre você vai pegar o R da origem, pegar uma reta da origem, a continuar. Sempre nesse sentido aqui, pode fazer mais de uma aqui. Olha, primeiro, aqui, ó, ele toca, ó. A origem faz parte dessa região? Faz. Então, vai de 0 até chegar na circunferência. Então, R tá variando, ó, de 0 até, ó, u ao quadrado mais v ao quadrado, ó, considerando o u que nem o x e o v que nem o y, u, se eu mudo para coordenadas polares, o u vai ser agora r cosseno de θ e o v vai ser r seno de θ. Então, quando u ao quadrado mais v ao quadrado vai dar quantos? R ao quadrado. Então, eu vou chegar aqui, R ao quadrado vai ser igual a 1. Então, eu chego que R vai ser igual a 1. Então, R vai variar de 0 até 1. E o θ? O θ, eu sempre vou ver, ó, nesse sentido aqui, ó. Ele vai de 0, percorre, ó, o círculo inteiro e volta aqui. Então, vai ficar de 0, ó, ele passa por 90, por 180, 270 até 360. Então, vai de 0 a 2π, certo? Então, a minha, mudei de novo região, né? E aí eu vou ter novo jacobiano. A gente já viu anteriormente que quando a gente muda para coordenadas polares, o jacobiano, o conceito de área, que é o jacobiano, sempre vai ser R. Então, volume vai ser igual a 4 raiz de 2, ó,
vai o θ de 0 a 2π. O R vai variar de 0 a 1. Vai ficar 1. Ó, menos, em evidência aqui, vai ficar U ao quadrado. Aqui, ó, fica menos U ao quadrado mais V ao quadrado. Isso é R ao quadrado. Então, vai ficar menos R ao quadrado. O novo é o concerto, que é o jacobiano, que é R, dr, dθ, certo? Agora, vai ficar volume igual a 4 raiz de 2, de 0 a 2π, de 0 a 1. Aqui, distribuindo R aqui, vai ficar R menos R ao quadrado vezes R, vai ficar R ao cubo. dr, dθ. Aqui vai ficar 4 raiz de 2, que é a constante. Agora, vamos fazer essa integral em relação a R. Então, vai ficar, ó, R, ó, a integral de R é R ao quadrado sobre 2. Menos a integral de R ao cubo, que é R à quarta sobre 4. Isso vai variar de 0 a 1. Então, chega aqui o volume, ó, vai ficar 4 raiz de 2. Aqui, integral de 0 até 2π de quem? Que vai ficar 1, ó. O R tá variando de 0 a 1. Então, vamos pôr o máximo aqui. 1 ao quadrado vai ficar 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 menos 1 elevado à quarta, 1 sobre 4. Se eu substituir o zero aqui, ó, vai dar tudo zero. Então, continua assim. Então, o volume vai ser igual. Olha, meio menos 1/4 é 1/4. Então, vai ficar 4 raiz de 2, integral de 0 a 2π de 1/4 dθ. A integral de 1/4 em relação a θ é 1/4 de θ. Então, vai ficar 4 raiz de 2 vezes 1/4 de θ. Variando de 0 a 2π. Ó, simplifica o 4 com 4 aqui, que estão dividindo, vai ficar raiz de 2, θ variando de 0 a 2π. Então, substituindo por 2π, o θ vai ficar 2π raiz de 2. Quando eu substituo por 0, vai dar 0. Então, essa. Encontramos que o volume... Encontramos que o volume da região entre os dois parabolóides é 2π raiz de 2. Isso daqui, unidade de área, de volume, perdão. Certinho? Então, esse foi mais um exercício de volume usando integral dupla.